Bom dia, a paz do Senhor a todos os amigos, irmãos, a todos que estão conosco neste devocional pela manhã ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família. Damos graças a Deus por mais este dia e por este aprendizado que junto iremos através da palavra e do nosso amigo Espírito Santo, que trará entendimento aos nossos corações acerca da sua palavra. E neste devocional damos continuidade ainda às bem-aventuranças do Senhor, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, no versículo 9 ao 11. Como você já tem aprendido, que bem-aventurança é um estado de felicidade profunda, prosperidade espiritual, bênção divina que vem de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Devemos focar na alegria que provém de viver em retidão e ter um relacionamento com Deus. Agora iremos entender acerca do versículo Mateus capítulo 5, versículo 9, em que nos diz assim: Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores promovem reconciliação e paz, refletindo o caráter de Deus. Eles não são apenas Eles não apenas evitam conflito, mas buscam ativamente trazer a harmonia às relações. Jesus ensina que ser filho de Deus significa agir como Ele. Fazer aquela pergunta para si mesmo: se fosse Jesus no meu lugar, o que Ele faria? O que Ele responderia? Então, nosso Deus é um Deus de paz. Promover a paz não é fácil, mas é um chamado para aqueles que seguem a Cristo. Em um mundo que vivemos que é cheio de divisões, Deus nos chama para ser esses agentes de paz. Estamos promovendo reconciliação ou contribuindo para conflitos? Novamente, uma pergunta para os nossos corações, para nossas vidas. Viver como pacificadores é um sinal que pertencemos a Deus. Então, você está aprendendo mais um pouquinho como agradar a Deus e pertencer a Deus. Mateus capítulo 5, no versículo 10, nos diz assim: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus afirma que aqueles que enfrentam perseguições por viverem segundo a justiça de Deus são abençoados. Entendamos então que a justiça se refere a viver conforme os valores do reino do Senhor. É integridade, amor, obediência a Deus. Esses são os valores do reino de Cristo. Ser perseguido por isso demonstra fidelidade a Deus. Seguir Jesus significa enfrentar a hostilidade, tanto religiosa quanto política. Ele encoraja os discípulos a perseverarem, lembrando que o reino dos céus pertence aos que suportam as dificuldades por amor a Deus. Hoje, muitos enfrentam perseguições por causa da sua fé, sejam críticas, rejeições, até violência. Mas Jesus nos convida a permanecer firme,
confiando que o reino dos céus é a nossa verdadeira recompensa. Aleluia. Finalizando então, acerca das bem-aventuranças, como aprendemos que são 9, e agora iremos falar da última, da 9ª, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, no versículo 11, diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus encerra as bem-aventuranças agora com uma mensagem encorajadora para os seus discípulos. Ele reconhece, Ele reconhece que seguir seus ensinamentos muitas vezes trará perseguição, insultos e rejeição. Isso ocorre porque os valores do reino, como nós já aprendemos no versículo anterior, são contrários aos valores do mundo, o que o mundo prioriza. No entanto, ele afirma que essas dificuldades não são motivo de desânimo, mas de alegria, pois os que sofrem por Cristo têm uma recompensa grandiosa nos céus. Nós que somos servos de Jesus, enfrentaremos perseguições, aquele que decide pela fé em Jesus, que declara a sua fé, será rejeitado muitas vezes por autoridades religiosas, por outras autoridades políticas. Muitos dos primeiros cristãos foram presos, difamados e até mortos por causa do nome de Jesus. Jesus encoraja a enxergar além do sofrimento presente, lembrando que essa perseguição os coloca ao lado dos profetas, que também foram rejeitados por falarem a verdade de Deus. No mundo que estamos hoje vivendo, a perseguição pode não ser física para muitos cristãos, mas pode vir de forma, como zombarias, rejeições sociais, preconceito. Mas Jesus nos convida nesta manhã, através da sua palavra, a enfrentarmos todas essas situações com coragem, lembrando, que ser fiel a Ele é mais importante do que ser aceito por este mundo. Aleluia, louvado seja Deus por este momento maravilhoso de aprendizado da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E eu creio que o Espírito Santo está aí falando ao teu coração que vale a pena você ser fiel a Deus, se achegar a Ele, entregar sua vida a Ele, agradar a Ele, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso ajudador. Graças a Deus por mais este dia, por este ensinamento, por você que está conosco até agora. Que Deus bendiga a sua vida, o seu lar, a sua família, seus projetos, seus sonhos. Compartilhe, se inscreva neste canal, compartilhe aos seus amigos, conhecidos, grupos. Nos ajude a divulgar a palavra da fé e da esperança, fazer o ID do Senhor conosco. Que Deus venha abençoar grandemente o teu dia. E iremos agora de oração, agradecendo. Deixe também o seu comentário, o seu nome da sua família, que iremos orar por você. Estaremos sempre orando por você. Vamos então agradecer ao nosso Deus por mais este momento maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, te damos graças pela sua palavra, que é a verdade. Em que o Senhor nos ensina que devemos permanecer fiéis a Ti até o fim. Porque bem-aventurados sejam os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça,
pois dele é o teu reino, Senhor. Bem-aventurado também todos que, por causa do teu nome, forem injuriados, insultados, caluniados, porque sabemos, Senhor, que tu fará dessa pessoa coluna na casa do Senhor, fará dela uma bênção, fará dela um instrumento real em tuas mãos. Que aquele que for fiel, Senhor, a ti, o Senhor honrará. Abençoa esta família, este lar, este casamento, este filho. Senhor Jesus, cura, Pai, restaura, levanta, sara. Faça tudo novo, Pai, suceder na vida desta pessoa. Tu és o Deus de existência. Abre uma porta, Senhor, de oportunidade, de prosperidade. Supre as necessidades, que o pão de cada dia na mesa desta pessoa se multiplique para a tua glória. Abençoa o trabalho, abençoa a empresa, abençoa o seu dia, que o trabalho de suas mãos seja frutífero e abençoado, para a honra e glória do Senhor, porque a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que medita na sua palavra de dia e de noite. Senhor, abençoa grandemente a cada vida para a glória do Senhor. Eu profetizo a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores. Assim determinamos e dizemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um abraço e até a próxima.